Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h48, bom dia, bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Rádio City, o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Logistas Santos Praia, aqui Zé Torquato. Estamos semanalmente no ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8 da manhã, sempre com um time de comentaristas de primeira linha para debater os principais assuntos da região e do país e eventualmente do cenário internacional. Ao meu lado, o comentarista Flávio Jordão, ouvidor público municipal da cidade de Santos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Prazer enorme estar aqui mais essa sexta-feira. E o médico Jorge Tadeu Gomes de Oliveira, nosso comentarista Jorge Tadeu, já postos aqui na bancada do Bom Dia Rádio City. Seja bem-vindo, Jorge. Bom dia, Zé. Bom dia, Flávio, ouvintes, meus amigos. É um prazer estar aqui. Todo nosso. E também aí nosso noticiarista participando da produção, da execução do nosso programa, o Tiago Ferraz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos convidados desta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2016. Que tem os destaques da nossa pauta de hoje. Vamos em frente, Tiago. Polêmica. Mãe de karatecas campeões lança livro para custear viagem e se diz contra a esmola. Internacional. Imagem de criança ferida após ataque em Alepo choca o mundo. E funcionários da saúde estão com salários atrasados em Guarujá. Então, é algo que nós verificamos diariamente, atletas dos sinais de kimonos, grupos de dança, enfim, no esporte também, pedindo recursos para participar dos campeonatos. E a mãe de um karateca tem uma visão que nós vamos repercutir a partir de agora aqui no programa. Sempre um assunto que gera muita polêmica na sociedade. O alto, disposta a levar os filhos Ramon, de 14 anos, e Pablo, de 18, para o Mundial no Peru, no mês de novembro. Vilma Alfred, que é treinadora de campeões e também escritora, não tem condições e apoio para custear a ida dos filhos para um torneio. A solução do problema que ela encontrou é lançar o seu livro, O Amor das Artes Marciais, no próximo dia 25 na Câmara Municipal. Segundo Vilma, ela nunca colocará seus filhos no semáforo e nunca irá expô-los desta forma. Ela se diz totalmente contra os professores que põem seus alunos debaixo do sol quente pelas ruas. Segundo ela, enquanto as crianças ficam lá, os professores não aparecem e ficam escondidos. Vilma conclui dizendo que atleta não precisa pedir esmolas. Atletas precisam ser reconhecidos e apoiados. Esta é a esmola que desejamos, diz ela. Bom, acima de tudo tá esse mérito das crianças e dos esportistas que vem às vezes como único recurso, né? Essa possibilidade de ir aos finais para tentar viajar, e sempre gera uma comoção, né? Porque elas querem praticar esporte, querem adiantar aí o seu nível esportivo, e a competição é fundamental para isso. Sem dúvida, Flávio. Na verdade, o karatê, eu tenho o privilégio de praticar karatê muito competitivo desde a minha infância mesmo. E o karatê sempre sofreu, apesar de ser um esporte muito praticado, ele sempre sofreu aí a problemática de não ser um esporte olímpico e, portanto, não ter aí o apelo de marketing que outros esportes têm por estarem no calendário olímpico. É óbvio que a gente espera que agora, com essa decisão do Comitê Olímpico Internacional de incluir o karatê na grade olímpica de 2020, isso abra uma outra perspectiva e consequentemente uma maior afinidade com o apoio aos patrocinadores. Essa problemática do pedido de ser muito comum e muito especificamente no karatê, nas ruas, é algo que me incomoda já há muito tempo. Porque você bota o atleta em outro foco, você muda a condição emocional dele. Nós estamos falando de meninos e meninas que querem ir para competições internacionais. E o nível de preparo psicológico que você precisa estar numa competição internacional é enorme. E na minha opinião, esse tipo de exposição só atrapalha a preparação do atleta para
para uma competição. E na minha opinião, fica aí a minha crítica aos professores que participam disso. Eu acho que sair uma iniciativa do atleta é uma coisa. O atleta, junto com o pai, com a mãe, decidir que a única forma de conseguir o apoio é ir pra rua pedir dinheiro, é uma atitude autônoma, agora sem incentivo de professores. E é triste ver muitos desses meninos nas esquinas da nossa cidade, com seus professores juntos de kimono, pedindo esse tipo de coisa. Os professores estão submetendo os seus alunos, os seus aprendizes a um estresse que não é justo. Esse é o meu ponto de vista como atleta há mais de 30 anos dessa modalidade. Flávio. Eu acho que a intenção dela é bacana, ela tem uma condição aí de lançar um livro para poder ajudar, mas realmente é algo que realmente não deveria acontecer, deveria ter incentivo realmente para o esporte, mais incentivo das esferas federais, estaduais, municipais. Eu tive essa semana, acho que quarta-feira à noite, na Zona Noroeste, até conversando com algumas pessoas, com pessoas que dão aula de Muay Thai, de Taekwondo, e pedindo, pelo amor de Deus, que a gente pudesse ajudar, enfim, para que a própria administração tivesse condição de ajudar mais o esporte. E a gente sabe das dificuldades também que existem, a gente sabe das dificuldades que existem para vários esportes, e acho que tem que ser incentivado realmente, tem que ter recurso aportado. Existem projetos, existem empresas, incentivos fiscais, empresas que buscam recurso para esse tipo de coisa, muitas vezes ficam nas empresas mais estruturadas, nas entidades mais estruturadas, associações mais estruturadas, conseguindo esse recurso, e outras, as menos estruturadas, não conseguem chegar a esse recurso. Então eu acho que assim, dinheiro também existe para isso, existe esses recursos em empresas que disponibilizam recursos, e eu acho que é importante que tenha cada vez mais incentivo para o esporte, para que não tenha esse tipo de prática que é comum realmente, e é mais no karatê realmente, quando a gente percebe esse tipo de movimento, é normalmente no karatê, e alguns sinaleiros da cidade, ali em frente ao Centro Espanhol, ali sempre tem gente pedindo dinheiro ali para campeonatos. E você começa a ter dúvidas se aquilo realmente é para aquela finalidade ou não é. Eu acho que na verdade, o que precisa é realmente ter incentivo, porque tira das drogas, tira da rua, tira da criminalidade. Ou seja, é importante que a gente possa cada vez mais atender e melhorar esse recurso para o esporte. Bom, falar em recurso para o esporte, cria-se até uma certa polêmica quanto ao incentivo das Forças Armadas hoje presente no esporte de alto rendimento no país, e até ouvi críticas dizendo, só os atletas de elite têm acesso. Não sei se é bem assim, não, porque eu mesmo sou testemunha em torneios amadores de boxe, que eu gosto muito de apresentar lutas de boxe e tal, com aquele mise-en-scène todo, até aí nas lutas do Grupo Memorial, que eu tenho o prazer de apresentar. E tem um torneio amador, que esse ano não foi em Santos, mas tem uma equipe da Marinha que é de atletas que tem o esporte como alternativa. Então eu acredito que a situação melhorou um pouquinho, até por advento das leis de incentivo ao esporte federal, estadual, e o terceiro setor pode conduzir isso, só que tudo ainda é muito incipiente. Mas uma empresa hoje, que nem o Bradesco, coloca muito dinheiro no esporte, é a maior parcela do Brasil via leis de incentivo, ao mesmo tempo que inibir o patrocínio direto, que hoje é praticamente impossível, é muito difícil, mas também exige um plano de trabalho, uma capacitação, quem está por trás dos objetivos daquilo, métodos de trabalho. Então, acredito que a situação tende a melhorar no decorrer dos anos. Esse é o meu pensamento. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que essa lei de incentivo ao esporte, ela precisa de muito amadurecimento. O atleta, o atleta que depende desse tipo de lei, ele vive de conseguir cupom fiscal para justificar a verba que ele tem. Ele não pode usar a verba para alimentação, como se ele não precisasse se alimentar para ser um atleta de competição. Ele tem que usar apenas para material esportivo. Então ele tem que ficar buscando cupom para justificar. Mas ele pode receber uma ajuda de custo para se manter. E eu acho que o Brasil tem muita coisa o que melhorar. A gente está falando de esporte agora porque nós estamos no meio do cenário olímpico, só que tem coisas anteriores ao esporte que a gente está capengando, como educação, segurança pública e transporte. Então acho que a gente tem que amadurecer em coisas estruturantes e colocar o esporte não em segundo plano, mas numa linha sucessória com problemas estruturantes que o Brasil
sofre hoje. Através do esporte a gente pode conseguir muita coisa, sim, só com o esporte, com educação, com um transporte adequado. Não adianta a gente colocar um esporte de alta performance e o indivíduo não ter como se deslocar até o local de treinamento. Então eu acho que assim, precisa de muito amadurecimento, precisa de mais incentivo. A minha opinião sobre os militares acabaram albergando esses atletas, acabaram criando uma forma de dar um apoio aos atletas que o terceiro setor não conseguiu, que o Bradesco consegue, porque as margens de lucro que eles têm com o spread bancário é absurdo. Eles não fazem mais do que obrigação de patrocinar o esporte brasileiro, considerando a oportunidade de hoje o sistema bancário ser a indústria mais lucrativa do país. Então você monta uma indústria de base do Brasil e não tem a mesma margem de lucro do cara que só mexe com dinheiro, que teoricamente não era para ter a margem que ele tem. Então assim, a obrigação do sistema bancário apoiar, na verdade os outros deveriam fazer a mesma coisa e não só o Bradesco, como retorno à oportunidade que eles têm de ficarem bilionários em cima da crise financeira brasileira. Flávio, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só acho que tem vamos então acrescentar a participação da nossa ouvinte, por favor, Thiago. A Maria do Boqueirão diz assim: Zé, bom dia. Os piores orçamentos são federal, estadual e municipal, são para a cultura e também o esporte. Então, agora é uma questão se o esporte hoje, no orçamento, ele é contemplado como uma verba pequena, que é uma verdade, temos até pelas próprias obrigações de destinação do dinheiro arrecadado, o esporte fica com uma parcela menor, evidentemente, que a saúde, que a educação. Porém, algo que tem que ser pensado também. Acho importante ressaltar que em Santos tem o Promify, né, que é uma lei de incentivo municipal, que é com recurso, uma parte do recurso de ISS e de IPTU que vai destinado. Aí, obviamente, essa lei já existia. Não, há bastante tempo. Já existe há bastante tempo. Existe esse incentivo aqui na cidade também, como existem outros aí também no Brasil, enfim, no governo federal, que incentiva o esporte. Ou seja, precisa apresentar bons projetos também. Muitas vezes as pessoas não sabem nem como buscar esse recurso, não sabem nem como apresentar um projeto para conseguir buscar recurso. É importante que isso seja mais claro, mais transparente, para as pessoas possam participar. Vamos em frente com o nosso programa 71 no Bom Dia Rádio City, e agora é a situação das balsas e estradas em destaque. Balsas e estradas. Pois é, Zé, travessia Santos Guarujá, 5 balsas em operação, o tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos, e a travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas em operação e o tempo de aguardo é de 30 minutos, ambos os lados. Nas estradas, o sistema Anchieta Imigrantes, sistema operando em 5x5. Lembrando que a chegada a São Paulo tem lentidão do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Às 7:02, vamos fazer a primeira pausa de hoje no nosso programa, o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7:05. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, e na bancada os comentaristas Flávio Jordão e Jorge Tadeu, participação do Thiago Ferraz. Thiago, e uma imagem ontem chocou o mundo novamente, e a Síria está envolvida? Exatamente. Agora no cenário internacional, Zé, imagem de criança ferida após ataque em Alepo choca o mundo. O mundo volta a se chocar com a crueldade do conflito na Síria, com a divulgação de imagens de um menino ferido e desorientado, recebendo auxílio médico após bombardeios das forças aliadas de Bashar al-Assad em Alepo. Ativistas opositores sírios divulgaram ontem imagens de um menino de 5 anos identificado como Osman Dasmesh, que visualizaram na internet. No vídeo, um socorrista tira a criança dos escombros e a leva para uma ambulância, onde é colocada suavemente em uma cadeira. Osman está coberto de poeira e ensanguentado. Ele parece cansado e atordoado sem entender a situação. Ele coloca as mãos na cabeça e percebe o sangue. Segundo os médicos que cuidaram dele, hoje ele passa bem e já recebeu alta. O ataque deixou ao menos 8 mortos, entre eles 5 crianças, apontam os ativistas do Alepo Media Center. Então, o Bashar al-Assad é o presidente, tem a disputa política internacional envolvida, né?
De um lado Estados Unidos, do outro Rússia, e é um país dividido, fragmentado e convivendo com atitudes que desabonam a raça humana, como esse bombardeio. Essa criança realmente é emblemática, assim como aquele bebê refugiado que também acabou sendo recolhido na Turquia. Bom, eu fiquei chocado ontem também, cara, de ficar abalado vendo uma situação como essa. Fiquei há pouco tempo atrás, a gente ficou com aquela cena daquele menino esticado na beira-mar, morto ali. E ontem a gente poder presenciar ali uma cena através das redes sociais, através dos jornais, um menininho indefeso, coitado, sem reação. Cara, fiquei mal ontem vendo essa cena. E acho que a reflexão que a gente deve fazer, né, cara, que isso vai representar para a humanidade, para o futuro da humanidade, né? O que essas crianças, o que esse pessoal que está passando por isso, esses traumas vão representar, né? Para que a tendência é que eles virem pessoas complicadas também futuramente. A gente espera que toda essa dor que eles estão passando, todo esse trauma que eles estão passando, isso venha para que eles se tornem bons homens, boas pessoas, para que a gente possa ter um futuro melhor. Mas o que eu fico muito preocupado realmente é com o futuro da nação, por ter essa crueldade que a gente vai percebendo das pessoas uns contra os outros, por briga de espaço territorial, religioso, enfim, qualquer que seja. É vergonhoso, absurdo e muito triste aí pra gente poder participar de ver uma situação como essa e não poder fazer nada. E a gente espera que o restante das autoridades aí do mundo percebam a necessidade de intervenção, né? Ou a gente toma alguma atitude como humanidade, pensando de forma universal, ou essas atrocidades vão continuar acontecendo. Essa é uma criança e por trás disso nós tiveram os que morreram e que não tiveram nem oportunidade de sair na foto sentados com sangue, né? Ou seja, tem coisa muito pior acontecendo e de alguma maneira eu acho que a sociedade mundial tem que reagir, né? Indiretamente, outro tipo de crueldade está embutido nisso, né? Que é o terrorismo. Porque a base principal que encontrou, vamos dizer assim, hoje um porto não tão seguro, mas um porto seguro para ter uma base de operações é o Estado Islâmico, que está na Síria e com esse país aí fragmentado, dividido, né? Hoje tomado por um ditador. Também acaba trazendo uma consequência maior para o mundo, que implica na questão dos refugiados. É algo complexo. A China, a Índia hoje, a Síria hoje, representando muito nesse sentido de desequilíbrio. Sem dúvida. E regimentando jovens aí para o Estado Islâmico, ou seja, causando aí problemas aí para a humanidade, para toda a humanidade, né? Quer dizer, é complicado. Desculpa aí, o ato falho Índia, China, imagina, estamos falando da Síria. Agora é hora do Giro Nacional, mas antes vamos convidar os nossos ouvintes a participarem do nosso programa, Thiago. Vamos lá, Zé, o nosso telefone 2104-5410 pelo telefone ou no nosso WhatsApp 997829970 e também através da página no Facebook Bom Dia Rádio SIC. Aliás, Zé, transmissão agora em tempo real através dos aplicativos Musicom Brasil e a página 102 Rádio SIC FM, você confere o nosso jornal também em vídeo. Isso, e câmeras bem legais, de alta tecnologia, para você acompanhar no seu Facebook, além dos demais canais, o nosso programa Bom Dia Rádio City. APO, planos odontológicos empresariais, referência e benefícios para seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados na região. A APO é certificada pelos 9001 e todos os seus departamentos. São grandes empresas que já aderiram ao plano odontológico da APO. Você também pode conhecer. É só ligar 21044000 ou acessar apoodonto.com.br. Você tem uma ideia, Grupo Mendes, Santa Cecília, Rodrimar, a Transbrasa e tem outras empresas já aderiram ao plano da APO. Faça a adesão você também. A APO, que é parceira da CDL Santos Praia, que comanda esse projeto comunicativo aqui na Rádio City. Vamos ao Giro Nacional, às 7h11. Giro Nacional. Dona do triplex do Guarujá é indiciada. PF conclui relatório e não indicia Lula e familiares. Muito embora a investigação corra em paralelo para saber quem é o verdadeiro dono do triplex, mas desta vez Lula e família estão fora do indiciamento. Na verdade foi, o Polícia Federal encerrou, mas ainda, como você falou, está sendo trabalhado paralelamente. São empresas laranjas, né, que esquentam aí dinheiro, são offshores,
que acabam colocando, estando à frente de alguns patrimônios aí. Isso está sendo investigado e eles estão investigando também quem está à frente, e são essa empresa Mossack, seu nome? Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, que estaria à frente desse empreendimento. Mas a investigação com Lula e sua esposa, enfim, está sendo trabalhada paralelamente. Então, a publicitária Neuci Working, ela admitiu ser a verdadeira dona de um triplex no condomínio Solares e funcionários da Mossack Fonseca, um escritório que tem sede dos Estados Unidos, que é no Panamá, que é especializado em criar offshores e também está sendo investigado por lavagem de dinheiro, com personagens graúdos aí da nossa política, hein, envolvidos. E figuras que não são políticas, também já atuaram no cenário de diversas formas. Eu, como bom brasileiro, só espero que a polícia tenha a estratégia adequada para dar o grande exemplo que a sociedade precisa e colocar esse bandido na cadeia. Então, vai demorar mais um pouquinho. Na questão do triplex, temos que avançar mais um pouquinho para ficar configurada aí a verdadeira posse do triplex que muitos imputam a Lula e seus familiares. Capês deve ser ouvido em setembro na CPI da merenda. Então, Fernando Capês, presidente da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ele também foi acusado, por uns delatores, de receber propina. Esse esquema movimentou cerca de 7 milhões de reais. Cooperativas agrícolas que eram cadastradas para vender produtos hortifruti, hortifruti granjeiros, não, hortifrutis apenas, não granjeiros, hortifrutis para as escolas estaduais, e apenas 30 ou 40 conseguiram fazer negócio, praticamente 1.000 cadastrados. Essa história tá mal contada, Ninguém sabe direito. Enfim, muitas especulações. Agora foi montada a CPI na Assembleia Legislativa para apurar o caso. Ontem convidaram, na verdade é um convite para que o presidente da Assembleia participe e possa expor seu posicionamento, já que ele tem se colocado como vítima nessa história. Eu acho importantíssimo que ele vá. Se ele não deve nada, ele que vá, ele que fale, ele que prove que realmente não teve nenhum envolvimento com isso. Acho que ele é uma pessoa séria, conheço ele também, trabalhei na Assembleia Legislativa há muito tempo e conheci o Capês de perto. Sempre foi uma pessoa muito séria, muito correta, desde o tempo de promotoria, ou seja, eu acho que fiquei bastante surpreso aí com essa denúncia na época quando aconteceu, e ele tem se colocado muito firme dizendo que não é, e acho que ele tem condição de provar que não está envolvido nessa questão, mas é importante que ele vá, que ele possa se apresentar e apresentar suas provas aí, que não tem nada a ver com isso. Jorge? Acho que é isso mesmo, quem não deve não teme, Se ele realmente tem um histórico positivo no seu trabalho público, e acho que ele deve prestar conta, Ultimamente a gente tem visto tantas autoridades reagindo de forma indignada, em relação a uma acusação, ao invés de simplesmente ir lá e justificar e acabou, Se você tem provas que deixam claro, o indivíduo público, ele tem que entender isso, que às vezes ele tem que reafirmar a sua inocência, ele tem que comprovar a sua transparência e a sua moral no trabalho. É um pouco diferente da justiça comum, onde o sujeito é inocente até que se prove o contrário. A gente precisa entender, eu acho que a figura pública precisa ter essa maturidade, eu espero que ele tenha para ir lá, dar suas justificativas e sair pela porta da frente. Muitas vezes assim, a Assembleia ela é lotada de lobistas, de pessoas que ficam nos corredores da Assembleia tentando apresentar produtos, situações, oportunidades. Isso acontece direto dentro da Assembleia Legislativa, e às vezes o deputado realmente não fica nem sabendo, às vezes são os bastidores, são dentro do gabinete, com uma esfera menor. Às vezes as coisas podem acontecer, podem ser evidenciadas, como foi por conta de assessores, enfim, de secretários adjuntos, de pastas, como foi colocado, enfim, algumas questões. Quer dizer, muitas vezes a cúpula não está envolvida, mas embaixo as pessoas estão conversando, têm acesso, conseguem apresentar, conseguem fazer, e as coisas acabam acontecendo. Então, que seja apurado de fato até o final, para que não possa ocorrer aí também, de repente, injustiças. Então, porque hoje eu acho que dificultou um pouquinho para os corruptos. Eu estou falando especificamente do Capês, porque hoje as ferramentas para você juntar um conjunto probatório, que acabem desaguando na culpa, realmente
patente, solidificada com todos os artifícios da justiça. Então hoje ele também talvez hoje tem esse incômodo da imprensa toda estar repercutindo o seu nome. Eu também tinha uma boa imagem do Capês, né, do promotor Capês, até pela a sua atuação contra as torcidas organizadas, trabalhou muito em cima disso, mas bem nessa linha mesmo. Ele tem que se explicar, esclarecer e tentar provar que realmente não está envolvido, né? Ele realmente está na berlinda nesse sentido. Bom, gostaria de acrescentar mais uma coisa, João? Não. Então vamos lá. 7h17 é o Giro Nacional de Notícias, aqui no Bom Dia Rádio City. Ministro Gilmar Mendes evita rebater o OAB e volta a criticar a lei da ficha limpa. Então, ele voltou a falar ontem, dizendo que era uma manifestação retórica, sendo que o atual ministro do TSE, ministro e presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o Gilmar Mendes, ele disse que a lei ficha limpa parecia ter sido feita por bêbados, uma lei muito mal feita. A OAB evidentemente rebateu e disse que a lei representa uma conquista e um anseio da sociedade brasileira. Eu acho que ele foi feliz na fala dele, né? Quer dizer, o termo que ele utilizou foi ruim, mas eu acho que na teoria o que ele quis falar é que precisa ser aprimorada sempre essa lei ficha limpa. Acho que precisa ter evolução também nessa legislação. Ontem houve, no meu entendimento, um retrocesso, quer dizer, o Tribunal de Contas, ele avaliando que reprovando as contas de um determinado prefeito, por exemplo, automaticamente ele estaria inelegível. Agora eles passaram por 6 votos a 5, eles acabaram mudando essa regra e passando à Câmara, o que permite negociações. Obviamente, se o prefeito tiver de repente a maioria na Câmara, consegue se safar ou não, ou seja, então você traz para o ambiente político novamente a discussão. Então acho ruim, e aí ele se posicionou. Agora, tem que deixar claro aqui que essa lei da ficha limpa foi uma lei importante, é uma lei importante para minimizar e para tirar as pessoas que têm problemas judiciais das suas candidaturas, enfim. Então foi algo que foi muito importante a partir de 2010, ela foi criada, foi muito importante ser criada, mas precisa ser aprimorada sempre, e acho que foi nesse sentido que ele quis colocar e usou um termo chulo aí eu acho que houve uma reação da OAB em relação ao ministro. Acho que ele não deveria ter falado daquela forma. Eu acho que no caso especificamente dessa evolução ou involução da lei da ficha limpa em relação à aprovação de contas, ela fere uma máxima básica da boa gestão, que é a máxima de que quem executa não controla, né? Então, como que você vai colocar execução e controle de execução dentro de um mesmo segmento? É extremamente necessário que haja um setor isento para analisar e gerenciar essas execuções, justamente para evitar esses ajustes políticos. O Brasil, ele não está cansado de política, muito pelo contrário, nós brasileiros estamos sedentos por política. O que a gente está cansado é de politicagem, o que a gente está cansado é da má utilização das ferramentas, do poder e da influência que o sistema político permite a pessoas despreparadas e que não têm as melhores intenções na utilização dessa máquina. A gente precisa de política, a gente precisa de bons políticos e a gente precisa de menos politicagem. Então, eu creio que da forma que estava, mesmo como os bêbados fizeram, né? Eu discordo totalmente do ministro, é o meu direito. Ele criou realmente um temor a que as pessoas tivessem algum cuidado para não ficarem inelegíveis, que é a maior pena que você pode dar para um político. Se a fonte de renda dele, principalmente aquele político que recorre ao ilícito para sobreviver, não é? Para angariar recursos fora da sua remuneração como parlamentar. Ele fala, puxa vida, vai secar minha fonte. Eu vou ter que andar na linha, porque agora, dessa maneira, você cria um subterfúgio e realmente entra no mesmo bolo da política, né? Você dá um peso menor para a lei. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Eu só queria complementar, Zé, colocando que a melhor pena que pode ter para um político corrupto é a cadeia. Assim. Porque a inelegibilidade não tira ele do penduricalho de empregos indicados e de vagas direcionadas para os amigos do partido. Isso é uma realidade. Tá cheio de sujeito inelegível empregado em secretaria, em autarquias, em todas as cidades do Brasil.
Essa é uma realidade. Então, a melhor forma é tirar esse sujeito da rua, botar na cadeia. Essa é a melhor forma. Acabar com essa impunidade de uma vez por todas e começar a botar a gente na cadeia. A hora de começar a gente pra cadeia, quem sabe, gera uma intimidação. Uma intimidação. Acho que a gente tem que aproveitar esse espírito olímpico e perceber que esses corruptos têm que ser a mesma coisa que no esporte, no olho, naquele olho no olho, quando o Phelps dá aquelas 3 braçadas em cima do pódio, o que ele tá em cima da baliza, o que ele tá fazendo ali é avisando, eu tô aqui, eu vou ganhar a prova. Tá faltando esse nível de intimidação, para que essa cambada pare de fazer isso. Inclusive tem alguns políticos já indo pra cadeia, e gente graúda indo pra cadeia, isso é muito positivo. Lost é suspeito de inventar assalto para salvar namoro. Então, já ficou claro que tudo não passou de uma farsa comprovada por imagens. Deve ser muito bravo esse namorado do Lost, né? Pra ele fazer aquele circo todo, realmente lamentável. Cara, então a gente tá vindo aqui de uma Olimpíada muito bacana no Brasil, seja com um lado muito positivo, as pessoas reverenciando, vem um cara, um babaca, na verdade, que inventa uma história absurda, com uma situação pequena que foi flagrado aí nas câmeras que não aconteceu absolutamente nada. E que ele estava errado, né? E ele estava errado. Eles depredaram ali um posto de gasolina, né, no Rio de Janeiro, foram numa festa, se alcoolizaram, enfim. E o que fica também de mensagem para uma pessoa que é um medalhista olímpico, que é um exemplo para todo mundo, fazer um ato como esse, uma mentira como essa, tá sendo aí crucificado, tá sendo aí contestado mundialmente. O próprio Estados Unidos está indignado com ele, foi muito ruim para ele, então eu acho que quem perdeu de fato nessa história foi ele. Acho que o que ele tentou fazer para manchar o Rio de Janeiro, ir para uma televisão, ou seja, fazer aquele carnaval todo na frente na praia, dando entrevista, dizendo que teve uma arma na sua cabeça, foi absurdo e tem que ser punido de alguma forma. Ele tá nos Estados Unidos ele já foi embora, os outros 2 rapazes onde estavam tentando embarcar foram retirados de dentro do avião. É isso. Agora já estão liberados. Já estão liberados, já foram liberados para voltar, mas quer dizer, tem que ter um posicionamento, quer dizer, a polícia brasileira mostrou também que também não passa batido. Acho que esse ficou uma marca também importante de que a polícia brasileira é séria, que ela vai atrás, que ela busca para saber a verdade. Então acho que isso ficou também que existe a criminalidade no Rio, isso é fato, todo mundo sabe, mas também existe uma polícia séria trabalhando para poder desvendar tudo isso. E a gente não sabe se a namorada dele tá brava com a balada ou com aquele cabelo loiro que ele tem pra Olimpíada. Deus do céu. Não, mas então, os jovens, o Gunnar Wentz e o Jack Conger, eles disseram que foram, vamos dizer assim, o Lost já experiente, que tem outros episódios também de confusão, fora das piscinas nos Estados Unidos, essa é a verdade, né? Ele, o que ele fez? Ele, vamos inventar essa história, tal, melhor pra gente, tal. Quer dizer, ele como mais experiente, ele e os outros aí, colocou eles na roubada. Se bem que o comportamento deles não foi legal, né? Urinaram no chão, quebraram placa de publicidade e acharam, nós somos nadadores aqui, não vai acontecer nada com a gente, ninguém vai encostar a mão na gente. Foram enquadrados aí por 2 seguranças que são agentes penitenciários, estavam fazendo um bico lá no posto, né? Que é muito comum no país também, e as testemunhas dizem que eles não foram tocados e nem ameaçados. Como eles tinham um porte muito grande, os seguranças tiveram que intimidá-los de alguma forma, né? Mas parece que eles mantiveram a calma. Eu não sei, que todo mundo ali, a gente criou um embate entre Brasil e Estados Unidos, mas na essência, até para experiência de vida, a gente vê que os garotões perderam a linha, quiseram causar, como se diz na gíria, acharam que o país era um país sem lei, que qualquer mentira ia colar e se deram mal. Essa é a realidade do Lost. E já tem agora mais um nadador, o Fegner, que está no Brasil, está desaparecido e vai acabar agora prestando depoimento, já que está tudo aparentemente esclarecido. A polícia já oficialmente, Polícia Civil do Rio de Janeiro, já anunciou oficialmente a farsa criada por esses nadadores que fizeram bonito na piscina e depois mancharam a medalha de ouro com todo esse papelão, que constrangeu o Brasil, no mínimo um pedido de desculpas, né? Até o Comitê Olímpico Norte-Americano já se manifestou que esse comportamento não condiz com os princípios que regem o Comitê Olímpico Norte-Americano. Acho que também, não sei o que vocês pensam, agiu com bom senso ao liberá-los, porque afinal de contas também não foi algo tão grave assim, mas que se for para o fato em si, criminalmente, né? Mas o que ficou chato foi essa denúncia desse falso crime que constrangeu o Brasil perante o mundo. Acho que isso foi o principal de tudo.
Eu acho que só o que teria levado aí, se não tivesse sido provado a imagem do Brasil, quer dizer, o desgaste que a imagem do Brasil ficaria para o mundo inteiro, se isso não tivesse sido provado que era uma farsa. Ou seja, acho que ele foi bastante audacioso, e talvez seja a imagem realmente que alguns americanos, que alguns estrangeiros tenham do Brasil, de que é uma cidade que é um país sem lei, sem regra, e que pode fazer qualquer coisa, que não acontece nada. Acho que ficou provado que aqui é um país também que tem, em alguns momentos, tem alguma seriedade. Ok, e também agora teve denúncia de um assalto a membros do Comitê da Grã-Bretanha, mas também as informações são meio desencontradas ainda, né? Eles não abriram muito isso. O Comitê britânico já disse, não, houve assalto sim. Será que vamos ter o segundo capítulo dessa história? Puxa vida, porque é atrativo para pessoas se perder no Rio de Janeiro. Que pode acontecer, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, um assalto, ou seja, com uma cidade com milhares de turistas, com milhares de pessoas, cidade. Hoje no Brasil o risco não pode ser desconsiderado no Brasil atual. Vamos falar a verdade também, né? Não dá para dizer que não vai ter, quer dizer, mas apesar de estar sendo um Jogos Olímpicos bastante seguro, né? Que a gente tem percebido, bastante segurança tem sido essa tônica dos Jogos. Tem participação aí, Thiago? Tem aqui alguns ouvintes, o Zé, comentando aqui na transmissão via Facebook. O Danilo, bom dia, excelente programa, parabéns. Maria Ângela Nascimento, bom dia. E o Mauro Nascimento tá até brincando com a gente aqui. O WhatsApp informado é diferente do rodapé que aparece, mas viu, Mauro, no rodapé é o WhatsApp da 102 da Rádio City. Pode também mandar mensagem, também, não tem exatamente. Problema. É o 981965306, mas o WhatsApp informado aqui é o do Bom Dia Rádio City, que é justamente que é o do jornal, é o 997829970, mas ambos podem participar e interagir nos dois números aí sem problema algum. E a conta de água saiu caro pros bandidos aí, Conta de água leva polícia e armamento pesado de mega assalto em São Paulo. Então, eles que têm esse modus operandi e tal, estratégia de guerrilha, armamento, acabaram sendo aí traídos, né? Localizados pela conta de água, Jorge. Mas foi isso, foi uma boa atuação da polícia também nesse sentido. Eu acho que a evolução que nós estamos aí vivendo do trabalho da polícia em todos os âmbitos, a polícia civil, a polícia militar e a polícia federal principalmente, ela tem nos dado um alento aí de que há uma luz no fim do túnel para a nossa sociedade. Isso aí, eu acho que a gente tem que ficar orgulhoso que realmente eles estão trabalhando, usando de bastante inteligência para poder desvendar crimes, porque só é o que faltava, né? Já basta toda onda de violência, agora a gente tem que conviver com essa violência absurda aí dessas explosões a empresas de segurança de valores, né? E eles acharam sem querer, né? Essa conta foi esquecida no banco de trás do carro, e já tinha acontecido também uma outra situação, já tinha sido efetuada a prisão desses suspeitos aí, quer dizer, um dia antes, ou seja, foi um golpe de sorte também aí da própria polícia, foi bacana. Tem um conhecido aí que foi pra balada e tal, chegou em casa e esqueceu de tirar a pulseira lá do camarote. Ô, bicho, então, se estivesse no Rio, ia ter que inventar um assalto, né? Como é que explica? Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Muito bem, em frente com o nosso programa, Bom Dia Rádio City, vamos ao vivo até às 8 da manhã, e eu tenho um recado agora da Churrascaria Tertúlia. Churrascaria Tertúlia, rodízio de carnes nobres com muita qualidade para você. O Santista já conhece, o pessoal da Baixada Santista já conhece e sempre prestigia a Churrascaria Tertúlia. Agora teve a preparação aí dos atletas, a aclimatação pro Rio de Janeiro, eles tiveram em peso, muitos elogios para essa churrascaria que é uma referência da nossa região, padrão de atendimento excelente, rodízio de carnes com muita qualidade, um buffet especial. Eu adoro, com certeza, é muito fácil falar bem da Churrascaria Tertúlia, que está à sua disposição hoje no almoço e no jantar, R$54,90 para almoço e para jantar, o preço do rodízio de segunda a sexta-feira. Vá à Churrascaria Tertúlia, que fica no Bartolomeu de Guzmão, 187, telefone 3261-1641, acesse churrascariatertúlia.com.br. Sexta-feira é dia de falar de saúde no Bom Dia Rádio City. Em dia com a saúde. O convidado de hoje no nosso programa é o educador físico Fred Monteiro, que vai falar dos benefícios da atividade física, da prevenção, da saúde, da manutenção, cargas de exercício que você deve, são recomendáveis para você desenvolver aí todo esse trabalho, mas o Jorge, né?
fez aqui essa ponte, obrigado ao Fred por ter vindo, né, Jorge Tadeu? E o Fred realmente também foi um atleta de destaque, né? Fred foi um grande nadador e triatleta por uns 25 anos, Fred? 23 anos. 23 anos. E de alta performance aí, pode até nos brindar aí com algumas opiniões sobre esse momento aí que a gente está vivendo, esse ambiente olímpico, né? Bom dia, Fred. Inclusive, queria que você comentasse rapidamente o resultado da maratona. Os irmãos Browning chegaram na frente do triatlo, desculpa. Bom, primeiramente, bom dia, obrigado ao convite, obrigado a todos aí. Prazer é todo nosso. Bom, ontem o triatlo, né, foi uma prova fantástica, onde realmente, como alguns eventos da Olimpíada vem assim brindando o nosso país, né, até sendo elogiado fora, e como o ciclismo foi, e o triatlo ontem não foi diferente, não só pela organização, pela geografia pela fotografia do evento, né? E como o nível dos atletas que estavam e a vitória fantástica do Alistair Brown. Os irmãos Brown são referência no triatlo mundial. Não tivemos a presença aí talvez um dos principais nomes, como Javier Gomes, o espanhol, mas com certeza o que o Alistair fez ontem foi fantástico. Bicampeão, único bicampeão olímpico no triatlo, né? E bacana, né? Você tá numa modalidade que tem esse status de esporte olímpico, né? Deve ser muito emocionante você acompanhar de perto, entendendo aquela modalidade, como você tem aí 23 anos, né? É uma situação diferente, né? É diferente, e assim, o triatlo entrou em 2000, né? Em Sydney, a primeira vez que o triatlo entrou foi em Sydney, apesar do triatlo já ter um tempo, e a ramificação do triatlo é grande, né? Porque na Olimpíada a gente tem a distância olímpica, que é de 1.500 nadando, 40 km pedalando com vácuo liberado e 10 km correndo. Só que o triatlo tem um leque bem grande, porque são provas de Ironman, provas curtas. E quando o triatlo entrou em Sydney em 2000, foi uma alegria muito grande. E a gente da comunidade do triatlo ver uma prova, estar presente na Olimpíada, é muito importante, realmente é fantástico. Agora, voltando à sua atuação agora como educador físico, já existe, eu acho que é de domínio comum, todas as pessoas que sabem a importância da prática de exercício físico para a manutenção da saúde, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Por exemplo, essa questão de você fazer exercício meia hora por dia, mais ou menos, é bem por aí, você entende? Sim, que é o ideal? A importância hoje, a qualidade de vida, né? A qualidade de vida é importantíssimo na nossa vida, né? A gente colocar meia hora, 40 minutos por dia, não importa qual seja a atividade, é de extrema importância. Seja lá uma caminhada, ou você pegar sua bicicleta, andar um pouquinho até pelas ciclovias aqui de Santos, são ciclovias planas, ou então ir pra praia, jogar um futebolzinho, enfim, a atividade física, ela é de extrema importância, a qualidade de vida hoje é um ponto fundamental. Não importa a idade, criança, adulto, terceira idade, hoje existem diversas atividades físicas para essas idades. A única coisa que a gente sempre enfatiza é o quê? Fazer com um profissional. Não faça aleatório. É lógico, uma caminhada, uma bicicletinha e tal, se você fazer uma atividade tranquila, você faz por si mesmo, mas a partir do momento que você quer alguma coisa mais séria, realmente tem que ter um profissional avaliando e estando perto. Doutor Jorge Tadeu, com a área de saúde, pode ficar à vontade. Eu tenho um ponto para tocar, que é um assunto que sempre no momento olímpico ele entra em destaque, que é a questão de que o esporte de alta performance nem sempre é um esporte saudável, né? O quanto os atletas submetem os seus organismos ao extremo e às vezes até além do extremo, né? Mas tirando um pouquinho desse assunto que já é um pouco maçante, eu queria falar perguntar uma coisa, Fred. O que a gente tem visto é que no longo prazo esse estresse tem abalado bastante o quadril. A gente cada vez mais vê grandes atletas de diversas modalidades tendo problemas lá na sua terceira fase da vida, de artroses graves, inclusive precisando de intervenção cirúrgica, e a gente vê muito isso especificamente no quadril. Outras grandes articulações sofrem, mas não nesse nível de estresse. E cada vez mais você vê grandes atletas sendo submetidos a próteses e tudo.
Existe algum trabalho sendo feito? A gente sabe que os tênis evoluíram bastante, principalmente no quesito especificamente da corrida, mas existe algum enfoque sobre isso? Você ouve falar sobre alguma ação preventiva? Porque isso eu acho que é um ponto bem sério aí, né? Sim, então, eu vou pegar assim, generalizando, né? Eu não vou pegar específico da parte de corrida em equipamento, né? Eu vou pegar a parte generalizada esportiva. O que foi visto assim ultimamente, atletas dando muita atenção à parte de fortalecimento postural. Isso é uma coisa assim, eu tive acompanhando esse ano e ano passado algumas clínicas de treinamento de ciclismo, e em todos os treinamentos que eles faziam meia hora de postural. Entendeu? Então eu acho que essa parte de fortalecimento e organização postural é uma das coisas que vem, talvez possa dar um pouco mais de vida útil ao atleta e não ter esses problemas futuramente. Na parte eu vejo assim que nem o corredor, né, o maratonista, o triatleta que tem a corrida como seu foco base de treinamento, realmente o quadril, se você não tiver uma postura, uma parte abdominal forte ou até mesmo muscular forte em total, com certeza é uma área bem atingida. E interessante, né, que o esporte de alta performance, ele está cada vez mais sendo praticado por pessoas mais altas e mais magras, né? O que compromete bastante a física, centro de gravidade, né? Ontem foi interessante, a gente ouviu o Franco, né, daquela dupla Franco e Roberto Lopes, depois do jogo de vôlei de praia, ele falando que da emoção dele, de que ninguém acreditava que o Bruno Schmidt seria um campeão olímpico com 1,85 m, como se 1,85 m fosse um anão, né? Verdade. Então, hoje os padrões estão diferenciados realmente. E o Bolt, né? Um exemplo. Exatamente. E a gente sabe que acima de 1,90 m é uma altura em que você muda muito conceitos de biomecânica, né? E que, obviamente, isso necessita também de uma adaptação, né? Com certeza, então o centro de gravidade muda muito, né? Exatamente. Como eu te falei, a parte de fortalecimento hoje e a parte postural é um foco muito. Eu me lembro que, se não me engano, o Tom Carroll, Tom Curry, daqueles grandes surfistas, né? Ele, há muitos anos atrás, eu tava vendo uma reportagem sobre ele mostrando na casa dele uma academia que ele fez para só fortalecimento, ou seja, e ele já era um cara diferenciado naquela época. Década de 80. Exatamente, ele era diferenciado. Então, hoje é uma grande realidade no âmbito geral dos atletas. Né? Agora, Fred, outra coisa também que porque é saúde, né? A gente tá falando de saúde aqui, literalmente, que hoje você tem como complementar. Tem a educação física, a medicina, a fisioterapia, né? Estão muito integrados, tem muito conhecimento. Mas tem uma lição de casa que as pessoas devem fazer. Uma avaliação cardiológica, e também você entende que visitar o ortopedista também é interessante quando você traça um plano para condicionar aquela pessoa? Sim, isso é muito interessante. São dois pontos, né? Tanto a qualidade física como o esporte de alta performance, isso ele anda sempre junto. Isso é uma coisa que anda junto. Por exemplo, a pessoa que quer qualidade de vida, é fundamental, como eu falei, procurar um professor de educação física, uma pessoa da área, e fazer um acompanhamento médico e o professor pedir esse exame pra pessoa, porque é uma segurança pra pessoa e uma segurança pra você. Exatamente. Né? Essa parte ortopédica, a parte cardíaca, tudo isso tem, ainda mais, por exemplo, na parte ortopédica, ou a pessoa quer correr, caminhar e até quer começar a fazer, porque a pessoa que começa caminhando, ela quer trotar ela quer correr, começa a correr 5, 10, 21, que é maratona. E é rápido. Né? E isso tem que ter. Porque a sensação de bem-estar é tão boa. Exatamente. Que a pessoa fala, não, cara. E aquela parte social, né? Porque ela conhece as pessoas. Pô, eu vou fazer a maratona eu quero fazer aquela. Então, ainda mais aqui no litoral, né? Não, aqui em Santos, né, cara? A gente mora numa cidade que é perfeita pra atividade física, pro esporte. Fomenta, é uma coisa maravilhosa, né? Pra gente. E é importantíssimo, Zé e Fred, amigos ouvintes, destacar a relevância do que a gente hoje na saúde chama de multidisciplinaridade, né? Não adianta você achar que o médico vai ser a grande e única solução de todo o acompanhamento. É importante, se você pretende fazer, mesmo que seja em âmbito amador, você pretende fazer uma atividade física com um pouco mais de intensidade, com um foco um pouco mais de performance,
você pensar de maneira multidisciplinar, ou seja, você acompanhar com um bom nutricionista, você fazer um trabalho postural com um fisioterapeuta habilitado, seja por qual escola for, RPG, Pilates, não importa. Você ter o monitoramento do educador físico, o acompanhamento médico, não somente do ortopedista, e sim de um clínico geral ou de um cardiologista junto, porque é essa multidisciplinaridade que dá a segurança adequada para que o esporte seja algo em favor da sua saúde e não que trabalhe contra a sua saúde. Exatamente. E agora, então tem esse outro lado também, que você tem a cultura hoje das pessoas, né? Com música e tal, é um padrão hoje que as pessoas buscam, né? Mas aí tem o outro lado da questão, né? Que quando a pessoa passa do ponto, né? Como é que você trabalha isso com os teus alunos? Que também é uma questão de conscientização. Isso, na verdade, assim, uma das coisas que a gente sempre trabalha na assessoria, na verdade eu falo a gente porque eu sou professor, tenho meu sócio também que é professor, formado em educação física, graduado, professor de universidade, é um cara também fantástico que trabalha comigo. E a gente sempre coloca o quê? Que a pessoa é o próprio limite. A gente nunca passa. Eu estou falando de qualidade de vida. Tá. Certo? Se eu for treinar performance é diferente. Aí o cara comigo ele vai ter que sofrer um pouco. Né? Mas a parte de qualidade de vida. Mas você vai levar em conta tudo que a gente ponderou aqui, da multidisciplinaridade. Exatamente. Mas a qualidade de vida a gente sempre procura fazer o que a pessoa? Procure sempre o seu limite. Sempre o seu limite. Nunca queira fazer aquilo que você não pode. Nunca queira fazer aquilo que seu amigo está fazendo. Faça aquilo que sinta prazer e que você possa fazer. Isso é o principal, a pessoa entender isso. Exatamente, eu acho que o ponto principal é esse, é você buscar qualidade de vida e algum nível de prazer. A gente vive uma vida estressante, com trabalho, com uma série de responsabilidades, cada vez mais a gente acelera, e a atividade física, como o Fred colocou, numa cidade como a nossa, onde nós somos blindados por paisagens maravilhosas, né? Realmente o foco principal é esse, a qualidade de vida e foco na saúde. Fred Monteiro, educador físico, muito obrigado pela participação aqui no Dia com a Saúde, e eu quero que você se despeça com um recado que eu reputo como talvez uma das coisas mais importantes que você colocou aqui. Procure um professor de educação física. Você falou isso, é que tem pessoas que se arriscam com gente não habilitada. Isso é muito sério, gente. Pode ter uma consequência grave até. Queria que você falasse sobre isso e também ao mesmo tempo agradecendo a tua participação aqui. Não, realmente, foi o que eu falei, a pessoa ela tem que procurar o profissional de educação física, uma pessoa que realmente ela entenda o que está fazendo, porque na verdade a gente está falando de esporte, e esporte ele é saúde, você está mexendo com a sua saúde e com certeza pode acarretar grandes problemas caso você venha fazer um trabalho errado. Por isso, procure o profissional de educação física e faça um trabalho prazeroso e um trabalho sério. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Ok, Fred Monteiro, educador físico, complementando o quadro Em Dia com a Saúde desta sexta-feira, aqui no Bom Dia Rádio City, com a participação também dele, que eu falo que ele põe o jaleco nessa hora, doutor Jorge Tadeu Gomes de Oliveira, clínico geral, que nos auxilia com esse trabalho aqui de trazer esclarecimento e multiplicar esses conceitos da boa saúde para os nossos ouvintes. Lembrando que nós temos também hoje os questionamentos, o Cidade Interativa, em que os ouvintes podem mandar queixas ou tirar dúvidas com o ouvidor público municipal, o Flávio Jordão. Como é que eles fazem isso, Tiago? Pelo nosso WhatsApp, Zé, pode entrar em contato com a gente através do 997829970 ou também pelo nosso telefone 2104-5410 ou também na página Bom Dia Rádio City lá no Facebook. Design Gallery, lista de casamentos, chamar e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço, 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para lar e decoração e presentes finos. Tem 2 endereços da Design Gallery para vocês. Vê do CDE 3, próximo a Conselheiro Neves, e Avenida Marechal Deodoro 98. Design Gallery conosco aqui no Bom Dia Rádio City, uma realização da CDL Santos Praia. 7h48 no seu rádio, e o programa continua debatendo os temas que fazem realmente referência à Baixada Santista, à nossa região e ao país. Funcionários da saúde estão com salários atrasados em Guarujá. Os mais de 700 funcionários da organização social Instituto Corpore, que desde 2012 é responsável pela mão de obra nas 14 unidades da saúde da família do Guarujá, estão com salários atrasados há pelo menos 15 dias.
além de não receberem mais tempos dos benefícios trabalhistas. A situação não é nova. Em junho, o problema era o atraso dos vales alimentação e também transporte. Agora a situação é mais abrangente, conforme trabalhadores que entraram em contato com a produção. Segundo um colaborador que pediu anonimato, a OS alega que não houve repasse da prefeitura e que não há previsão de pagamento. De acordo com o portal da Transparência da Prefeitura do Guarujá, dos 21 milhões empenhados ao Instituto no ano passado, a administração pagou 17,4 milhões. Para este ano, estão empenhados 21,9 milhões, dos quais 9 milhões quitados. Isso é uma realidade de que as prefeituras estão quebradas, estão todas com muita dificuldade, causa muita preocupação aqui pra gente, pra Santos, obviamente, que é o momento que entrar em greve, que fechar um equipamento público, obviamente vem todo mundo pra cá, como já acontece com São Vicente, aconteceu com Cubatão, vem todo mundo pra Santos, trazendo uma demanda maior, um custo maior pra cidade. Ainda bem que Santos ainda consegue comportar essa situação da melhor forma possível, tem conseguido gerir as suas contas aí da melhor forma. O salário em dia é o mínimo, né? Que o funcionário, o direito básico dele é receber pelo trabalho e serviço prestado, né, Jorge? Sem dúvida. Agora, assim, infelizmente, essa justificativa não faltam só 4 milhões, né? Só 20% do valor todo. Então, realmente, isso vai fazer falta pro colaborador, né? E assim, é triste porque nós estamos falando de uma área estruturante, né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir colocar essas áreas fundamentais no nível de prioridade, a gente vai sofrer com essas mazelas, e como o Flávio colocou, os municípios estão quebrados, aos municípios cabe a maior parte da gestão e da operacionalização do Brasil, e cabe a menor fatia do orçamento, né? Bom, agora 7h51, Black Jaw Choperia, nossos parceiros também aqui no Bom Dia Rádio City. Você pode usufruir nesse final de semana das delícias aí, o ambiente agradável, música ao vivo de qualidade da Black Jaw Choperia, com muitas opções para você, veganas e lights, caneca de chopp a 40 graus negativos, um ambiente fantástico para suas confraternizações, eles te atendem nesse sentido. Você pode fazer as reservas na Black Jaw Choperia, que funciona de terça a domingo, das 18 horas às 2 horas da manhã. Francisco Licério 206, no Gonzaga em Santos, telefone 3228-7570. E agora no Bom Dia Rádio City, que aliás está sendo transmitido aí pelo Facebook, certo, Thiago? Na rádio que você vê, no Facebook, na página 102 Rádio City, nós vamos agora trazer as novidades do esporte. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, grande abraço a vocês, abraço ouvinte ligado na 102,1 na nossa Rádio City FM. Vamos falar de Olimpíada, que quinta-feira espetacular para o esporte brasileiro, hein? Começou com a medalha de bronze na canoagem, tivemos uma medalha de ouro na vela, e para encerrar essa quinta-feira, mais uma medalha de ouro, hora e vez do vôlei de praia masculino. Zé, não conta pra ninguém, hein? Mas eu estive lá em Copacabana. Que bela vitória do voleibol brasileiro, né? O Alisson e também o Bruno conseguiram um grande resultado, venceram os italianos pelo placar de 2-0, e o Brasil volta a conquistar o vôlei de praia masculino no berço, né? Aonde começou o voleibol. Claro que a gente não pode deixar de falar também, né? Da vitória da vela com a Grael, grande resultado da vela brasileira, e também o bronze conquistado pelo canoísta, o Isaquias. Que quinta-feira espetacular nesses apagar das luzes, podemos dizer assim, né? Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, espetacular, foi muito legal, muito bacana o que aconteceu na quinta-feira. Hoje, sexta-feira, dia de futebol feminino, quem sabe a medalha de bronze aí para Marta e companhia. O Brasil, 1 da tarde, enfrenta o Canadá lá no Itaquerão em busca de uma medalha que não é inédita não, né? O Brasil já tem 2 medalhas de prata no futebol feminino, que venha o bronze. Amanhã, hora e vez, 5:30 da tarde, no estádio do Maracanã, do Brasil enfrentar
e quem sabe vencer a Alemanha e conquistar a medalha de ouro que falta aí ao futebol brasileiro. Hoje também tem vôlei, hein, Zé? Rapaz, o Brasil enfrenta a Rússia no vôlei masculino em busca de uma vaga à grande decisão. Ó, pra gente encerrar, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos Futebol Clube joga fora de casa contra o Coritiba no domingo, 6 da noite, lá no Couto Pereira. Vamos ter o São Paulo precisando vencer o Internacional. São Paulo tá à beira de uma crise, hein? No sul do país. O Corinthians joga só na segunda-feira na sua casa contra o Vitória da Bahia. Se não vencer, vai entrar em crise. Eu não sei não se Cristóvão Borges vai ficar muito tempo mais no Corinthians. E pra gente encerrar, o líder Palmeiras joga em casa contra a equipe da Ponte Preta de Campinas, Ponte que nunca perdeu, jogando no Ananias Parque. Beleza, Zé? Grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City FM. Já na segunda-feira, ainda falo aqui do Rio de Janeiro, estou voltando na hora do almoço, mas terça-feira tá marcado, estarei ao vivo aí nos estúdios da Rádio City. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Falei de esporte olímpicos, falei de futebol para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, Centro de Santos, Praça República 35, ligue pra gente, 3221-3396, Armazém 26, grande abraço, bom final de semana, tchau, Zé Ri. Obrigado ao nosso correspondente lá nos Jogos Olímpicos, repórter esportivo Ricardo Martins, vai trabalhar na finalíssima da medalha de ouro, Brasil e Alemanha, né? Eu acho que é temerário, eu como faço minha culpa como integrante da mídia, como jornalista, né? Se jogar para esses garotos, eu sei que dá audiência, gera comentário e tudo, gera acesso nos sites, mas pô, você colocar o peso desses garotos de 7-1 da Alemanha, eu não acho bacana, não acho legal, não acho correto. O que vocês pensam? Não, eu também não acho. Outra realidade, outro time também, quer dizer, o time da Alemanha é um time, eu tava até vendo, até fui ver a escalação para ver se tinha alguém conhecido, não conheço ninguém do time da Alemanha, time, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho que não tem que levar, é um peso, é molecada muito jovem que tem que aguentar aí uma pressão extremamente grandiosa. Começaram muito mal no início, até pela pressão que já existe em cima do futebol brasileiro, ficaram 2 jogos sem conseguir marcar gol, ou seja, tudo isso afeta e reflete aí pro jogo, pro campo, até o pessoal se soltar. Vamos ver, né? Tá com uma moral, ganhou de 6-0, enfim, tá com moral, acho que tem tudo pra poder fazer um bom jogo. Jorge, o que você pensa? Eu acho que é mais uma questão emocional, abalou demais a sociedade, então existe essa vontade. Não vai substituir o 7-1, mas assim, existe uma responsabilidade sim, eu não digo uma responsabilidade com a equipe toda, mas existe uma responsabilidade principalmente imputada ao Neymar, né, que é um atleta que é um superstar, né, do futebol e que deve ainda algum resultado para a seleção brasileira, então eu acho que é natural e ele também tem que entender que ele recebe o suficiente para absorver essa responsabilidade. Sem dúvida, são jogadores experientes e vai ser um bom jogo aí no Maracanã entre Brasil e Alemanha. Deixa eu falar da Home Life, a Home Life que estreia segunda-feira, é uma nova sede, certo, Jorge? Ali na Ana Costa 146, 17º andar. Acho que mais uma conquista dessa empresa, está fazendo 10 anos de mercado, especializada em assistência domiciliar, que tem o atendimento menos complexo e até um tratamento intensivo, evidentemente, com todo o patamar científico que o Home Care já atingia. A Home Life tem isso para te oferecer com uma equipe altamente qualificada, que tem várias vantagens para você, e os objetivos da atenção domiciliar são claros: melhorar a qualidade de vida do paciente e seus familiares, já que a família fica impactada por aquele ente querido que está doente, promover, manter e restaurar a saúde do paciente, reduzir o risco de infecções cruzadas, reduzir o custo do tratamento sem perda de qualidade, tem o estímulo ao acompanhamento do familiar na evolução do paciente e muito mais, além da diminuição da sobrecarga nos leitos hospitalares. Olha, a Home Life é referência em home care e assistência domiciliar, tanto que não está só em Santos, está em São Paulo, na Grande São Paulo, e em Ribeirão Preto, e crescendo cada vez mais a Home Life, dada a qualidade do serviço prestado. E a partir de segunda-feira, em novo endereço, Ana Costa 146, 17º andar, conheça Home Life 3202-6440. E para fechar, temos o questionamento de Cidade Interativa para o ouvidor Flávio Jordão. Cidade Interativa. Olha, Zé, participação do nosso ouvinte aqui, Paulino, vou dar uma
uma resumida aqui no nosso ouvinte. Até porque ele já fez esse questionamento outras vezes, mas vamos atender o Paulinho. Exatamente. Olha, Flávio, o nosso Paulinho diz assim, gostaria de perguntar pro senhor Flávio Jordão qual a estatística foi colocada, porque foi colocado um radar na Nossa Senhora de Fátima em frente à regional da Zona Noroeste, sendo que lá é um local de risco. Eu já fui assaltado nesse local, eu queria saber uma resposta concreta, porque a resposta que foi dada anteriormente para ele não convenceu, né? Bom, não tenho condição de responder tecnicamente, imagino eu que tenha estudos, obviamente, de pontos importantes da cidade para serem colocados, de tráfego de veículos em alta velocidade. Então, acho que são pontos realmente estudados, não existe aí aleatoriamente, coloca em pontos, acho que é levado em consideração também essa questão da periculosidade ali por conta de assalto, obviamente, em lugares mais críticos a gente deve evitar, mas se ali tem muito problema e causa problema, acho que tem que ser colocado aonde tem o risco de ter acidente. Eu acho que o primeiro ponto é esse. E não vejo tanto problema assim na diminuição da velocidade, se fosse para parar o carro, enfim, mas na diminuição da velocidade não vejo tanto problema assim. E acho que houve um estudo, posso me aprofundar sobre isso, saber uma alegação mais técnica, não tenho aqui, eu posso falar com o presidente da CT, conversar com ele, com o Fifi, que é um amigo, e ver essa situação, ver o que está acontecendo, por que foi colocado, mas tenho certeza que houve um estudo em cima disso. Ok, bom, obrigado ao Flávio Jordão, ao Jorge Tadeu, ao Thiago Ferraz, a você que nos brindou com a sua audiência aqui no Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, cumprimento especial à nossa produção aqui trabalhando firmemente para trazer um bom jornal para você, e nós estaremos de volta na segunda-feira às 6:45 aqui nesse mesmo local, 102 Rádio City, a rádio que você vê. Vem aí o Jornal Litoral com o comando do Roberto César. Um grande abraço, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.